E hoje eu gostaria de falar sobre a Kabbalah, a mística da vida após a vida, da vida após a morte, a experiência extracorporal com a finalização da vida física, da alma dentro do corpo. É algo que preocupa a todos, porque as pessoas têm um instinto de autopreservação, de segurança, e todo mundo tem medo diante do desconhecido. Então nós vamos buscar as informações justamente na mística do judaísmo, particularmente no Zohar, complementado pela obra do famoso rabino Rabbi Yitzhak Luria, conhecido como Arizal, que foi um dos maiores cabalistas de todos os tempos. E a mística vem trazer o que acontece com a alma depois do desenlace do corpo. Antes de mais nada, é importante frisarmos que a alma possui 5 componentes, 5 partes, a saber, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Yehidah. Traduzido, Nefesh significa alma, Ruach, espírito, Neshama, alento, Hayah, vitalidade e Yehidah, unificação, uma referência à central maior da alma. Quando a alma vem para o corpo, somente 3 partes adentram o corpo, que são 3 faíscas distintas, que é a Nefesh, Ruach e Neshama, cada qual com as suas características. 2 partes são tão elevadas que agem perifericamente, são maiores, mais abrangentes. Hayah, vitalidade, seria a conexão com a central, e Yehidah, uma parte da alma que está totalmente acima do aspecto físico e material. As falhas da pessoa não chegam até a central da alma, são totalmente filtradas, porque essa central está totalmente conectada com o Criador, com Deus, que é a fonte maior de nossa existência. Quando a pessoa falece, das 3 partes da alma que animam o corpo por dentro, 2 partes acabam se esvaindo, 2 partes acabam se ausentando do corpo. E a terceira parte, que é a Nefesh, ela fica pairando diante dos restos mortais do corpo, particularmente diante de uma partícula chamada em hebraico de luz, e alguns querem traduzir como Atlas, que seria a primeira da coluna cervical, seria o primeiro ossinho da coluna, a primeira vértebra da coluna cervical, que une a caixa craniana ao tronco, ainda um pouquinho avançado dentro do crânio, chamado de luz, que segundo a tradição judaica milenar, seria uma partícula indestrutível, resistente a quaisquer condições de temperatura e pressão, quaisquer transformações físico-químicas, mesmo que o universo inteiro viesse a explodir, Deus nos livre, essa partícula ficaria intacta, incólume, e é a partir dela que haverá o ressurgimento das pessoas na época futura, dos entes queridos com a ressurreição. Muito bem, a parte Nefesh da alma, que é a parte mais inferior, ela fica ligada ao corpo, não o tempo todo, ela vai e volta, ela faz visitas cada vez mais para o corpo, particularmente essa partícula, esse Etzem, luz. Etzem significa osso, mas também vem da palavra essência, Etzem, essência, que é algo essencial, pode ser um osso, pode ser um código genético, pode ser uma partícula mínima, alguns traduzem como osso Atlas. Muito bem,
as duas partes vão se elevando cada vez mais, e o processo de elevação da alma, porque quando a alma entra no corpo, no seu nascimento, ela é zipada, ela é super compactada. A compactação da alma dentro do corpo é infinitamente, incomparavelmente maior do que, por exemplo, aquela massa celeste gigantesca que é engolida por um buraco negro. Ou seja, a supercompactação de estrelas e galáxias que são devoradas e vão parar num buraco negro que tem uma dimensão diminuta, a supercompactação é muito menor do que a compactação da alma dentro do corpo, porque nós estamos falando de parâmetros diferentes, o aspecto espiritual, que não ocupa lugar nem no tempo e no espaço, e que acaba se revestindo no corpo que é material. Ou seja, o maior paradoxo que existe no universo é o próprio ser humano, que tem uma alma adimensional, que não ocupa lugar nem no tempo nem no espaço, e que se reveste num corpo que é físico, é limitado, é mortal, é perecível e é material, ocupa lugar tanto no tempo como no espaço. Então, na verdade, o falecimento da pessoa, para que ela, a alma, possa atingir a sua dimensão maior antes de vir para o mundo, a sua dimensão original, que é maior que o próprio universo, porque não tem tamanho, o universo ainda tem tamanho, a alma não tem tamanho e é incomparavelmente superior ao universo. Esse processo se faz por 7 viagens. No desenlace, eu estou me referindo a uma morte natural. Existem processos paralelos quando a morte não é natural, mas uma morte natural há 7 viagens. A primeira viagem é, em geral, realizada 3 dias antes do falecimento da pessoa, quando a alma ela se desprende parcialmente do corpo. Ela já começa a se afastar do corpo 3 dias antes, a primeira viagem da alma. A segunda viagem é no próprio falecimento. A terceira viagem é depois de 1 semana do falecimento. A quarta viagem no 30º dia. A quinta viagem no término, na construção da pedra, na montagem da pedra tumular, que pode ser desde a primeira semana do falecimento até 1 ano depois, de acordo com os costumes diversos das várias comunidades. Pela Kabbalah, quanto antes for erigida uma pedra tumular, tanto melhor para a alma. E essa seria a quinta viagem. A sexta viagem é o término do Kadish entre o povo de Israel, 11 meses depois do falecimento, 1 mês antes do aniversário de falecimento, e finalmente 1 ano depois da data do falecimento no calendário judaico, a alma atinge a sua dimensão original, e eu diria maior ainda do que o seu patamar na qual ela se encontrava antes mesmo de nascer. A alma, quando sai do corpo, ela passa por uma experiência. Essas 7 viagens, na verdade, coincidem com as etapas do luto. O luto maior é de 1 semana, depois ele vai diminuindo gradativamente para 1 mês, depois para os 11 meses, depois 1 ano, e à medida em que a alma vai se elevando, o luto vai diminuindo, porque nós nos solidarizamos com o falecimento de uma pessoa, porque o maior enlutado pelo falecimento da pessoa é ela própria. Ela própria, ao sair do corpo, ela tem que passar por todas essas etapas de adaptação a uma realidade maior na experiência extracorporal. Então, aos pouquinhos ela vai se elevando e aos pouquinhos ela vai se distanciando do corpo. Depois de 1 ano, aquelas partes que se ausentaram do corpo, que é Ruach e Neshama e um pouquinho também da Nefesh, vão se desvinculando do corpo e cada vez alçando voo e galgando degraus maiores da espiritualidade. Uma vez perguntaram para um rabino
aqui, local, no Brasil, o que é o inferno? Ele abriu um largo sorriso e respondeu em vídeo: inferno é a porta do paraíso. Na verdade, a visão racídica do inferno, apesar do Talmud falar de coisas assim, um pouco assustadoras, mas na verdade tem uma interpretação mais profunda. O sofrimento que a alma possa passar é para se desvencilhar e se livrar das nódoas, das máculas, das manchas que a vida lhe impôs, principalmente pela falha pessoal, pelo erro, pela antagonização à vontade de Deus. Então ela passa por um processo, e o processo é sutil. Uma das ideias é que ela olha para as suas falhas já sabendo a verdade. E conhecendo a verdade lá em cima, nos mundos espirituais, olhando para as próprias falhas, causa um certo sofrimento espiritual para a alma. Isso seria, entre aspas, o inferno. Agora, o paraíso, sim. Existe um conceito que a alma lá em cima passa a estudar a Torá porque Deus está revelado. Uma das primeiras experiências que a alma tem no desenlace do corpo é olhar para a Shekhinah, para a presença divina. Deus não tem cara, não tem imagem, não tem semblante, não tem corpo, mas a alma tem uma percepção maior de Deus fora do corpo. Então, quando Moisés Rabbeinu, o nosso mestre, no momento de intensa benevolência de Deus, quando Hashem apresenta, inspirando Moshe os 13 atributos de piedade e misericórdia, quando do perdão pela falha do pecado do bezerro de ouro, então chega um momento que Moshe pede para Deus mostrar a sua glória, a sua revelação maior. O que o Eterno responde a Moshe? Nunca ninguém me viu de frente e sobreviveu. Você não me verá de frente, tão somente de costas. E aí uma série de explicações profundas, místicas e cabalísticas, o que seria frente e costas para Deus. Em geral, a frente de Deus é uma revelação maior e costas de Deus é uma revelação menor. Moshe viu uma revelação menor de Deus. Mas pela afirmativa, pela negativa de Deus, a gente entende a afirmativa. O Eterno falou: nunca ninguém me viu de frente e sobreviveu. Significa o quê? Que a recíproca é verdadeira. Quem não sobrevive, quem não vive mais, quem morre, passa a me ver de frente. Uma revelação maior da presença divina, chamado em hebraico Shekhinah, que é um aspecto da revelação de Deus extremamente elevado, mas que consegue até se revelar no mundo físico e material. Apesar de, eu repito enfaticamente, Deus não ter semblante, não ter cara, não ter corpo, não ter dimensão física. Hashem é o Todo-Poderoso, é o pleno e absoluto, acima de quaisquer expectativas humanas. A alma, quando está lá em cima, ela tem contato com todas as almas que já estiveram aqui embaixo e que estão no plano espiritual. Ela às vezes pode se encontrar com milhares de pessoas que ela conheceu e que já não estão mais aqui. Faz uma verdadeira comitiva de recepção. Então, lá em cima não existem muitas respostas, porque também não existem muitas perguntas. É tudo muito claro. A percepção de Deus é como se fosse, pelos nossos olhos, a percepção da claridade do dia. Então a alma vai se elevando cada vez mais e depois de um ano ela começa a subir de degrau, a se elevar de degrau dentro do paraíso espiritual. E ela vai ter uma promoção, uma elevação no dia do aniversário de falecimento, chamado em hebraico de Yom HaZikaron, o dia da lembrança, e é conhecido em Yiddish, um dialeto milenar judaico da Europa Central, Oriental, como Yortzeit, ou Yortzeit, que significa
o tempo do ano, ou seja, o dia do ano, a data de aniversário a cada ano que passa do seu falecimento, que a alma tem uma promoção lá em cima. Os filhos que ela teve nesse mundo, não somente os filhos físicos e biológicos, mas os alunos, os seguidores que são verdadeiros filhos espirituais, quando eles fazem boas ações com a intenção de elevação da alma, então no dia do aniversário, em vez dela subir, galgar degraus do nível X para o nível Y, ela pode se elevar dezenas, centenas, milhares ou muito mais de degraus acima por conta do mérito das almas ligadas a ela, que vinculadas a ela possibilitaram com que esse mérito fizesse com que ela se elevasse mais ainda por conta das orações, da caridade, da techuvá, do retorno a Deus e do estudo da Torá que fizeram em nome e para a elevação dessa alma específica. Essas informações são uma verdadeira gota no oceano, diante do universo de informações que há sobre o mundo espiritual e sobre a experiência da alma fora do corpo. A alma lá em cima tem a necessidade de rezar para Deus e louvar a Deus, mais ou menos como a nossa necessidade de respirar. Nós respiramos constante e continuamente, e é um ato tão mecânico que nós até esquecemos dessa movimentação, né? Dessa capacidade aérea que nós temos de inspiração, expiração, a respiração com todo o movimento que o corpo tem para se munir de oxigênio, de ar, etc, etc, e todo o processo físico-químico, o bioquímico envolvido no ato da respiração. A alma tem a necessidade de louvar a Deus e rezar para Deus e se entreter com a sabedoria infinita de Deus, igual nós temos de respirar, continuamente. E ainda não é o estágio definitivo da alma fora do corpo. Já que a alma procurou fazer a vontade de Deus dentro do corpo, e a alma precisou do corpo porque, afinal das contas, as mitzvot, os preceitos bíblicos, não foram dados nem aos anjos e nem às almas fora do corpo. Foram dados à alma dentro do corpo. As mitzvot contidas na Torá para o povo de Israel e as 7 mitzvot também de fonte bíblica extensiva aos Bnei Noah, aos filhos de Noé, uma alusão a todas as nações do mundo. Então, os preceitos, a vontade de Deus foi expressa no mundo físico e material. Por isso que a alma tem que entrar no corpo para fazer a vontade divina. E já que a alma usufruiu o corpo para materializar nesse mundo a vontade de Deus, e o corpo sem alma não move 1 milímetro, ele precisa da alma para poder atuar no mundo, na hora da recompensa maior, que é infinitamente maior do que a recompensa que as almas usufruem no paraíso, a alma voltará para o corpo. E aí então haverá a ressurreição, quando nós poderemos servir a um Deus revelado dentro do corpo, fisicamente falando, nesse mundo físico e material, quando o Todo-Poderoso haverá de se revelar dentro da obra e dentro do mundo mais inferior, no encadeamento de todos os mundos, que é o mundo físico e material, mas que serve como chão para toda a realidade maior. Então haverá a quebra do artifício, do sistema chamado encarnação ou reencarnação, em hebraico Gilgul, a quebra desse ciclo, quando todos os nossos entes queridos voltarão aos seus corpos e nós nos regozijaremos diante da revelação de Deus, nas palavras do Rebbe, o líder máximo da nossa geração, a qualquer momento, se Deus quiser.
Música